Estamos vivendo a era de ouro das descobertas desses antigos animais. E no mundo todo, uma nova geração inteira de dinossauros, por exemplo, vem sendo revelada. Dos gigantes imensos e matadores letais aos estranhos e magníficos. Da América do Norte, Madagascar, da América do Sul e a Mongólia. Nos últimos anos, descobrimos os fósseis mais extraordinários, extremamente preservados e admiravelmente intactos. Usando a nossa tecnologia avançada de geração de imagens, conseguimos investigar mais fundo e revelar muitas mais coisas. Ela nos dá a primeira visão verdadeiramente global desses animais incríveis. Este é o planeta pré-histórico. O Dilophosauro, ou Dilophosaurus, foi um dos lagartos terópodes mais basais, ou seja, primitivas, que já andou no nosso planeta há 193 milhões de anos, no início do período Jurássico inferior da Era Mesozoica. Esse dinossauro é considerado como um animal neoterópoda basal, ou seja, ele pertencia a uma das primeiras linhagens do grupo a se diferenciar das outras. Ele foi descoberto no ano de 1942 no estado de Arizona e quando foi descrito pela primeira vez no ano de 1954 pelo pesquisador Samuel Paul Wallace, descreveu um animal como pertencente a uma nova espécie de megalossauro, batizando ele em um nome científico Megalosaurus wetherili. Mas em 1970, com mais estudos sobre o animal, eles rebatizaram como o Dilophosaurus wetherili. Curiosamente, apesar de ser um dinossauro bastante popular, muitas características do animal eram mistério, pois ele não tinha sido muito bem descrito no passado. Mas depois de passarem 7 anos estudando os restos mortais do Dilophosaurus, no ano de 2020, redescreveram o animal em detalhes, revelando muitas curiosidades sobre a espécie. E falando de espécie, uma segunda espécie de Dilophosauro foi descoberto originalmente em 1987 na formação Lufeng, na província chinesa Yunnan, e descrito no ano de 1993. Os cientistas interpretaram o animal como uma nova espécie de Dilophosauro, o batizando em um nome científico Dilophosaurus sinensis. Mas atualmente ele é classificado no gênero e a espécie diferente, os Sinossauros triássicos. O Dilophosauro foi um dos primeiros grandes terópodes carnívoros a andar sobre a Terra. Tirando no seu comprimento, suas dimensões eram parecidas com a de um urso pardo, só que era mais comprido e esguio do que o urso. Ele chegava entre de aproximadamente 7 metros de comprimento, 2 a 2,8 metros de altura e pesava em torno de 400 kg, o que é bem mais próximo do peso médio de um urso pardo. O crânio do Dilophosauro era relativamente grande, porém era frágil. Na ponta do focinho, entre os ossos maxilar e pré-maxilar, existia um entalhe, uma região sem dente que parecia estar quebrado, mas esse entalhe também está presente em outros terópodes basais e pode ter ajudado de alguma maneira na captura de presas. Seu nome científico é Dilophosaurus wetherili, sendo que o gênero Dilophosaurus, da palavra em latim, significa lagarto de duas cristas, em homenagem a um par de cristas formados por expansão de ossos nasal e lacrimal, e a sua função ainda é muito debatida. As hipóteses para a função de suas cristas incluem a termorregulação, o reconhecimento entre membros da própria espécie ou seleção sexual, com fêmeas preferindo machos com cristas mais exuberantes e chamativas, e ao contrário dos machos, as fêmeas eram mais simples e provavelmente ajudava a se camuflar ao meio ambiente. Quando o Dilophosauro foi descrito pela primeira vez no ano de 1954,
Ele foi considerado como um animal com braços muito fortes, e os pesquisadores achavam que ele usava bastante seus braços durante a caça. Entretanto, análises mais recentes da biomecânica dos braços do animal revelaram limitações em seus movimentos, mostrando que ele poderia segurar objetos com suas patas, ou seja, as mãos, mas que deveria usar mais o pescoço e o focinho para caçar. Os primeiros pesquisadores que estudaram seus fósseis consideraram que o animal não tinha uma grande força de mordida não, já que esse entalhe fragilizaria o crânio. Por isso, foi sugerido que o Dilophosauro não fosse um predador ativo, mas sim um animal necrófago. Mas entre o início dos anos 90 e o final dos anos 80, novos estudos demonstraram que o seu crânio não era tão frágil quanto pensávamos e que os seus dentes seriam uma arma bastante eficiente para abater presas grandes, até mesmo maior do que o seu tamanho. Além disso, a anatomia do seu pescoço indicava uma poderosa musculatura na região que era provavelmente utilizada para dar golpes rápidos com o focinho. Já no começo dos anos 2000, alguns estudos apontaram que ele não conseguiria comer presas grandes não, e que ele deveria ser um caçador de presas pequenos, como um animal oportunista, preferindo se alimentar de presas pequenas mesmo, como dinossauros pequenos, lagartos e até mesmo de peixes. Mais recentemente, na década de 2020, saíram alguns trabalhos. Inclusive, aquela descrição completa da espécie demonstraram a capacidade de macropredação do Dilophosaurus, ou seja, ele era sim capaz de abater presas grandes e provavelmente atuava como predador de topo de sua região. Como são conhecidos algumas espécimes de Dilophosaurus em diferentes estágios de desenvolvimento, é possível estudar como esses animais cresciam e desenvolviam ao longo de sua vida. Durante a adolescência, ele poderia crescer bem rápido, ganhando cerca de 30 a 35 kg de peso por ano. O Dilophosauro foi encontrado na formação Kayenta, no Arizona, em 1942. O ambiente onde ele vivia era provavelmente um ambiente mais seco, com a presença de dunas de areia e ocasionais rios e lagos, que deveriam ser um verdadeiro oásis no meio de uma região árida e com pouca vegetação. Lá, ele conviveu com muitos animais diferentes. Peixes, anfíbios e tubarões de água doce circulavam pelos rios, e sim, tubarões ainda existiam, só que eles eram bem diferenciados no passado. Tartarugas, lagartos e vários crocodilomorfos também foram encontrados, sinapsídeos e talvez alguns mamíferos basais. Alguns dos dinossauros que já foram descobertos dessa região também conviveram com o Dilophosauro, o Quentasaurus, o Megapinosaurus e alguns dos animais que podem ter sido predados por Dilophosaurus foi os Cutelossauros e os Saarasaurus.